Olá! Começando mais um Falando de Saúde. O nosso convidado de hoje é o Dr. Dalton Steinmeister. Vamos falar sobre câncer de mamas. Dr. Dalton, muito obrigado por estar aqui no Falando de Saúde. Honra tê-lo aqui novamente conosco. Prazer sempre estar aqui com você, Cláudia, sempre à sua disposição para poder esclarecer as dúvidas que aparecem dessa doença que tanto aflige as mulheres e é o meu dia a dia. Para você é rotina, né, doutor? Mas pra gente assusta, né? Para todo mundo. Para todo mundo, né? A ansiedade sempre em relação à doença de mamas é sempre muito grande, exatamente pela incidência muito grande que a gente tem da doença, né? É difícil da gente ter alguém que não conheça, que não tenha algum familiar ou alguém próximo vítima de um câncer de mama, então acaba preocupando muito as mulheres em relação a essa doença. Doutor Dalton, ainda existe aquela idade que você fala, poxa, até 10, 12, 13, 14, 15 anos está livre? Ou isso não existe mais, doutor? Cláudia, o câncer de mama, na verdade, ele é mais frequente quanto mais velha é a mulher. Em nenhum momento a gente baixa a guarda em relação à doença, tá? Com o passar da idade, a chance de uma mulher ter câncer de mama só aumenta, a chance de ter câncer de mama só cresce. A gente ainda tem um pico que a gente fala de incidência da doença e ele ocorre por volta da casa dos 50 anos de idade. Então, aquela paciente entre 50 e 55 anos, óbvio que é a mulher que a gente tem mais atenção, tem mais preocupação. É neste momento da vida que a gente sempre faz mais diagnósticos, mas os diagnósticos acontecem em toda a idade. Ele é mais comum ainda na mulher, a gente fala pós-menopausa, depois de 40, 45, 50 anos de idade, ela vai se tornando mais comum, mais frequente. Ela choca na paciente mais jovem. É uma condição de exceção. O câncer de mama é em pacientes mais jovens e pacientes abaixo de 40, 45 anos. Mas ele existe e ele acaba sendo muito mais chocante para quem tem o diagnóstico e para quem convive com essa paciente. Doutor Dalton, o que é o câncer? Cláudia, câncer é uma alteração sempre que existe da nossa genética. O tempo todo, as nossas células elas estão sendo trocadas. As células velhas morrem, células novas, idênticas à célula-mãe, entram no lugar. Em algum momento, nessas alterações celulares, a gente fala um clone, surge um grupo de células que não respeita mais este equilíbrio. Ela começa a crescer de uma maneira desordenada, ela não respeita mais o seu espaço, ela cresce, ela destrói as células saudáveis que ela está ao redor, ela captando muito mais vasos sanguíneos, muito mais energia, começa a criar meios, inclusive, de abandonar a mama e ir para outros órgãos que nós chamamos de metástases. Então, isso é o câncer, é um crescimento desorganizado de células. Ela para de respeitar, a gente fala homeostase, o equilíbrio do nosso organismo e cresce de maneira desordenada. Ai, doutor, que medo, né? Não. Eu sempre digo para as pacientes, eu falo, doença de mama é uma doença que sim, aumenta e cresce. Mas é uma doença tratável. Eu acho que a gente tem que trabalhar exatamente com essa visão na paciente. De que maneira que a gente trabalha para diminuir a nossa incidência de doença, o nosso risco de doença, de que maneira que a gente faz para fazer um diagnóstico precoce da doença para ter uma boa condição de tratamento. A gente tem que entender que hoje câncer de mama é uma doença curável desde que é tratada numa época adequada. Doutor, o que eu observo é um índice muito grande de câncer, né? E até mesmo em pessoas com idades mais jovens. O que está causando isso, Dr. Dalton? Cláudio, o câncer de mama, ele está crescendo, não é no Brasil, não é no nosso meio, mundialmente é uma doença que tem crescimento. Há muito tempo a gente observa as incidências mundiais crescendo em 2 a 3% ao ano, todos os anos. É muito. É grande, né? Esse ano a gente estima no Brasil já próximo a 60 mil novos casos de câncer de mama. Essa é a nossa estatística. E a gente não pode considerar um único fator para isso. O câncer de mama ele é mais frequente sempre em países mais ricos, socioeconomicamente mais desenvolvidos. Mesmo quando a gente vê a nossa realidade no Brasil, a gente vê que a doença é mais frequente aqui no nosso sul, no sudeste, onde é uma região socioeconomicamente mais desenvolvida. Por quê? Porque os grandes fatores relacionados ao aumento de risco estão relacionados a um nível socioeconômico elevado. Que fatores que são esses, Cláudio? O câncer de mama é uma doença que
tem dentro do seu desenvolvimento, tanto na formação quanto no crescimento, a ação dos hormônios femininos, os estrógenos, os progestágenos. E hoje nós mudamos nas duas últimas gerações muito a maneira da mulher se comportar frente a esses hormônios. Verdade. Meninas menstruam cada vez mais cedo. Sim. As gestações, quando acontecem, elas são mais escassas, Sim. elas são mais tardias, o período de amamentação é mais curto. E quando chega a menopausa, a gente prolonga essa vida hormonal com terapias de reposição hormonal. E quanto mais tempo a gente tem de hormônios, maior é o meu risco de doença. Nossa avó, Cláudia, ela teve quantos filhos? 8, 10, 12 filhos. 12. Minha avó, 12. A minha avó, 10. Amamentou todos eles. Então, quanto tempo ela ficou com essa variação hormonal? Quanto tempo ela ficou menstruando? Pouco tempo. Pouco tempo. Na maioria das vezes, do tempo da sua vida, ela estava grávida ou amamentando. Hoje, não. A maior parte da vida da mulher, a gente diz que hoje uma mulher vai ter entre 400 a 500 ciclos menstruais durante a vida. É muita coisa. Você começa a menstruar, a nossa média por volta de 11 anos de idade. Se você for parar aos 50 anos, Sim. São 40 anos de vida hormonal. Verdade. Você vai ficar quanto tempo grávida e amamentando? 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos? Então a gente tem mais quase 40 anos de vida hormonal, Cláudia. É bastante tempo. Então esse é um fator. E quanto mais desenvolvido o local, você tem menos filhos. Verdade. Né? Um outro grande vilão pra gente, obesidade. Principalmente obesidade na mulher mais idosa, obesidade na menopausa. Mulheres na menopausa obesas, elas têm 2 vezes mais chance de ter câncer de mama do que aquelas magras na obesidade, na pós-menopausa. Por quê, doutor? Existem dois grandes fatores relacionados a isso, tá? O primeiro deles, na gordura, existe a produção de estrogênios. Então, a mulher obesa, na pós-menopausa idosa, ela acaba produzindo estrogênio mesmo estando na menopausa. E o segundo fator está relacionado à insulina. A gente fala, os picos de insulina, eles são capazes de trazer as mutações que determinam para a gente câncer de mama. Tá? Então, se você pensar na mulher mais obesa, você normalmente está associado a gordura abdominal. A gente não é bonito, a gente fala de síndrome de resistência periférica à insulina. Não, eu não sou diabética, eu só tomo um remedinho para não subir minha glicose. É exatamente para diminuir esses picos de insulina. Sim. Então é isso. Então pronto, novamente a gente mudou nosso hábito alimentar, a gente tem muito mais obesidade hoje. E mais uma vez falando em ritmo de vida, Cláudia, a gente mudou a maneira de nos alimentar. Tudo industrializado. Cada vez a gente tem mais corante, cada vez a gente tem mais acidulantes, eu tenho conservantes. É muito difícil, mesmo que você tente fazer, fala, minha dieta é absolutamente saudável. Ok, concordo. Mas eu tenho agrotóxicos no absolutamente saudável, eu tenho os fertilizantes no absolutamente saudável. Então é muito difícil da gente ter algo que você fala assim, olha, estou livre de fatores que aumentam o meu risco. Então, eu falei que nós ganhamos hoje um kit de civilização que junto com ele veio o câncer de mama. Menstruamos cedo, comemos mal e todos esses fatores acabam culminando com doenças oncológicas, infelizmente. Eu falo de câncer de mama, se você conversar com alguém que trata de câncer de colo, né, o câncer intestinal, ele vai falar mais ou menos o mesmo discurso que eu estou falando, porque a gente come mal, a gente se alimenta mal, a gente tem mais obesidade, a gente come menos fibra. O discurso é muito semelhante. Difícil é a gente sair do nosso ritmo de vida, que a sociedade acaba nos impelindo a ser dessa forma. Doutor, você com a sua experiência, sendo também médico referência em mastologia como o doutor qual a dica que o doutor daria, né, para de repente mudar um pouco esse cenário, né, doutor? Porque é necessário que muda, né? A grande prevenção que a gente pode dizer em relação ao câncer de mama é qualidade de vida. Manter-se magra, consumo limitado, né? Eu falo absolutamente contra, a gente fala você ser radical em algumas condutas, mas a gente tem que ter uma alimentação mais equilibrada, uma redução de monotonia alimentar, essa monotonia que a gente tem hoje de carboidratos brancos principalmente é um vilão. Verdade.
Não sou radical do low carb, eu acho que é nosso mundo, né? O mundo de opostos, o mundo de radicais. Eu acho que a gente não chega nessa radicalidade. Desde que o mundo é mundo, a gente come pão e a gente não pode considerar ele o vilão da humanidade. Mas essa monotonia alimentar pra gente é muito ruim, a obesidade pra gente é muito ruim, esse comer rapidamente, esse viver sem momento de atividade física, sem momento de repouso, sem um sono adequado, sem você revigorar. A gente acaba combinando. Saber o que é certo a gente sabe, Cláudia. Só não faz, né, doutor? A sociedade não nos permite hoje a fazer, na verdade, o que é correto. A gente tem que conseguir quebrar esse vínculo com todo o ritmo social. Dr. Dalton, informações preocupantes, né? São dados, né, doutor? E isso realmente é alarmante. Por isso que o doutor está aqui, né, sendo entrevistado e deixando essa deixa para as pacientes não visitar você tão em breve, né, doutor? Que tenha mais tempo de saúde, né? Não sou muito querido, não, mas estou sempre à disposição, Cláudia, de você, de quem precisar. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Falando de Saúde. E em breve, né, que a gente possa ter essa oportunidade com o doutor novamente. Sempre à sua disposição. Obrigada, doutor. E a vocês que nos acompanharem mais este Falando de Saúde, com a presença do Dr. Dalton Steinmeister, cuidem-se. Alimentação, qualidade de vida são as dicas preciosas que ele nos deixou hoje. Esta entrevista é um oferecimento do Centro de Oncologia e Radioterapia Santana. Obrigada pela companhia e até o próximo.